Tudo começa quando a Lisete está ali, olha, no seu café da manhã e a Maura chega nesse momento parecendo que um caminhão passou por cima dela e a Lisete logo percebe e pergunta que cara é essa que ela está. Maura pede logo para que ela não encha e a Lisete se preocupa ainda mais, se aproxima e pede para que ela diga o que aconteceu se assaltaram ela. A Maura, por sua vez, ela fala que não e começa a se fazer de coitadinha, falando que foi ver uma casa com a Maria José e de repente entrou uns caras e levaram ela. A Lisete pergunta se ela, a Maria José, foi sequestrada e a Maura balança a cabeça afirmando que sim e deixa a Lisete em choque falando que não pode acreditar nisso. Nesse momento o telefone toca e a Maura sai para atender toda agoniada e já vai logo perguntando o que foi que aconteceu. O Bruno então diz que só queria saber como que ela estava e a Maura pergunta o que ele acha e declara que está acabada pelo que eles fizeram com ela. O Bruno, outro falso da gota serena, ele diz que espera muito que ela melhore e depois o Bruno diz que também queria contar a ela que faz um tempo que o Alessandro contratou um seguro contra sequestro e que no dia anterior a mãe dele e o Fernando se comunicaram com essa seguradora e que vão mandar um especialista e que recomenda que ela, a Maura, não diga exatamente nada sobre o que aconteceu, deixando ainda mais a Maura toda cagada ali. E o Bruno ainda diz que sem dúvidas esse especialista vai interrogar ela e que por favor ela esteja preparada. A Maura diz que está bem, desliga o telefone, a Lisete se aproxima e pergunta quem era e a Maura fala que era o Bruno e que ele disse que ninguém pode saber de nada, se levanta e pede para que ela, a Lisete, pela primeira vez na vida dela, que ela jure que vai ficar calada. A Lisete tenta até questionar e a Maura nem deixa ela falar e diz para que ela jure logo. A Lisete toda desconsolada ali, ela diz que está bem, ela jura. A Maura toda aflita ali, ela diz que agora vai tomar um banho depois que o tolete arriou pelas pernas. Quando a Maura sai, a Lisete corre para o telefone, liga para Kátia e diz que tem uma notícia bombástica. E logo depois de ser preso, ele, o Alessandro, é levado para fazer uma ligação. Ele liga para o Dr. Quiones e diz que é o Alessandro Lombardo e diz ao doutor que está na delegacia porque aconteceu um problema e que prenderam ele. E para que vocês não fiquem perdidos sem saber por que o Alessandro está preso, é que a Raquel meteu a faca no Roberto e o Alessandro foi dar fim a essa faca com o Ezequiel, mas que a polícia passou nesse momento, flagrou tudo e levou eles para a delegacia e ele tomou no infeliz. A Felipa, conversando agora com a Vitória, ela diz que foi até bom os policiais irem embora e acha que eles não encontraram nada, por isso que achou melhor sair. A Vitória diz que também acha isso e nesse momento chega o filho do capeta e diz oi à mãe. E a Vitória se surpreende com a visita dele e diz que há dias que ele não vinha ali na casa deles. O Bruno se senta como se nada aconteceu e pergunta sobre o Alessandro e a Vitória diz que ele ainda não voltou e se ele precisa falar com ele. O Bruno diz que não, é que não viu o carro dele lá fora, aí achou estranho. E a Felipa pergunta se ele viu o carro da Maura. O Bruno diz que também não e a Felipa diz que nada da Maria José voltar porque elas duas foram juntas e que já deveriam ter voltado. O Bruno, muito descarado, tira onda de doido e pergunta se elas duas saíram juntas e para onde. De início, elas ficam caladas e a cena vai lá pro Alessandro, que ainda está preso, e o advogado dele chega e diz para ele ter calma, e o Alessandro diz que sabe disso, e o advogado fala que os policiais devem ter achado que eles usaram aquela faca para ferir alguém, e que eles devem fazer alguma perícia, verificações e vários testes, e que nesse momento eles não podem fazer nada por mais que eles tentem. O Alessandro revela que não vão encontrar as digitais deles na faca porque foi a Raquel quem usou para ferir o Roberto e nesse caso ele pergunta o que eles podem fazer. O advogado então diz que é muito melhor ele falar com o cunhado dele, o Roberto, e pedir para que ele venha dar um depoimento e dizer toda a verdade. O Alessandro confuso, ele pergunta se vão prender a Raquel.
O advogado fala que isso é um delito leve e que é possível chegar a uma negociação da pena dependendo das circunstâncias. E como o cunhado dele está bem de saúde, é provável que eles reduzam a gravidade e que permita a ela um pagamento de multa, principalmente se o cunhado dele se negar a prestar queixa contra ela. Mas que em todo caso já está tarde e que eles vão ter que passar a noite ali. O Alessandro pede para que ele avise a Mari que pegaram o celular dele, que avise na casa dele que ele teve que viajar para firmar um acordo, um contrato, mas que ele diga qualquer coisa e que no dia seguinte ele volta. O Ezequiel, pobre, que também estava nesse moído aí, ele todo cagado pergunta aí com ele o que vai acontecer e o Alessandro então diz para que ele peça que alguém avise a mãe dele que o Ezequiel pediu permissão para ir visitar um parente doente. O advogado diz que ele pode deixar, que ele fará isso e que no dia seguinte eles se veem e ele dá voado. O Ezequiel, pobre, com a lapa de olho todo traumatizado, ele diz que isso é uma muita falta de sorte, porque a polícia tinha que passar exatamente naquele momento. Já a Vitória, nesse momento, logo depois de saber a notícia do acontecido com a Maria José, ela fica chocada enquanto o Bruno se desloca até o local onde a Maura está, fazendo uma cena ali como se não soubesse de nada. A Vitória, totalmente chocada com tudo isso, ela diz que eles têm que avisar tudo isso ao Alessandro, tenta ligar, mas fica revoltada porque ninguém atende. Filipa pede para que então ela ligue para o escritório porque o celular pode estar desligado. A Vitória diz que ela tem toda a razão e tenta ligar para o escritório. A Mari atende e a Vitória pergunta onde está o Alessandro e que precisa localizar ele. A Mari fala que vai ligar para ele e a Vitória diz que não, porque o celular dele está desligado e que, pelo amor de Deus, ela tente descobrir onde ele está e lhe diga porque isso é urgente. E ela fica lhe dando um monte de grito para que ela tente encontrar ele porque isso é muito urgente. Depois ela liga para o Fernando, que atende e pergunta como que ela está. A Vitória nem responde à pergunta dele, já vai perguntando onde está o Alessandro e o Fernando diz que não sabe e pergunta o porquê. E a Vitória diz que precisa encontrar ele urgente e que parece que sequestraram a Maria José. Já em outra cena, o advogado está em uma ligação com o Fernando e diz a ele que precisa que a Raquel vá até a delegacia. O Fernando pergunta se eles têm certeza que eles não vão prender ela e o advogado diz que vai fazer até o impossível, mas que eles terão que decidir. Que ou o senhor Alessandro fica preso ou a Raquel que fica presa. A decisão é só deles. O Fernando pede 1 minuto e diz à Vitória que a Raquel tem que ir porque senão o Alessandro vai ficar preso na cadeia pelo menos por um tempo. A Vitória diz que não, porque isso não seria justo e a Vitória manda ele dizer ao advogado que ela vai levar a Raquel. O Fernando passa o recado, ele diz que está bem e desliga o telefone e agora quem chega é o Roberto e pergunta a ele o que está acontecendo e ele explica que a polícia continuou investigando o suposto assaltante que teria atacado ele e que o Alessandro quis se livrar da faca e que pegaram ele, o Alessandro, com ela nas mãos. O Roberto diz que entende porque ele já falou isso, mas pergunta por que ele está preso se não foi ele que cometeu isso. O advogado fala que isso tem que ser provado para as autoridades e que com certeza de hoje para amanhã eles vão perceber que as digitais na faca não são do Alessandro e aí sim eles vão querer saber de quem é. O Roberto pergunta o que ele sugere e ele diz que ele tem que falar a verdade e o Roberto pergunta o que vai acontecer com a Raquel. E o advogado fala que ele não se preocupe e deixe isso nas mãos dele. O Roberto pergunta se ele pode ver o Alessandro e ele diz que sim, que vai levar ele até lá. Já lá dentro, o Alessandro se abraça com o Roberto e o Roberto pergunta como que ele está e o Alessandro pergunta como que ele quer que ele esteja. E o Roberto imediatamente diz ao advogado que vai dizer toda a verdade que foi a Raquel. O Alessandro diz que ele não faça isso porque do jeito que ela está, ela não vai aguentar. O advogado diz que de qualquer forma, em algum momento eles vão descobrir que foi ela a responsável pelas facadas e que talvez demore 1 a 2 dias e que eles podem alegar que isso foi uma briga de casal e como o senhor Roberto não morreu, tudo será considerado só uma agressão.
O Alessandro diz que não, porque tem que ter outra maneira, porque senão o juiz poderá condenar ela. O advogado diz que, em primeiro lugar, eles devem dizer toda a verdade e, além de tudo isso, ele tem problemas muito mais importantes para resolver lá fora. O Alessandro quase surta e responde o que é mais importante do que a irmã dele e lembra que estão falando é da irmã dele, não é de qualquer pessoa. O advogado fica calado e não revela nada ainda e o Roberto diz que ele não seja precipitado porque eles não vão encontrar as digitais dele na faca e que é melhor ele ouvir o Quiones e que, mesmo sabendo o que pode acontecer com a Raquel, ele está disposto a enfrentar. De início ele fica calado, mas depois de muito moído, ele se convence e agora eles já estão lá falando com o delegado toda a verdade e depois o advogado pede para que ele considere que isso foi uma briga de casal e que aplique uma multa sobre esse caso. Nesse momento chega os exames e ele diz que de fato os exames ali comprovam que as digitais na faca não correspondem às digitais do Sr. Lombardo ou do Sr. Ezequiel Flores. O advogado então diz que ali não tem mais dúvidas, que o depoimento é verdadeiro e ele diz que acha assim também e que vai aplicar apenas uma multa para cada um dos detentos. Ao sair, a Raquel vai logo perguntando e com ela o que vai acontecer e o Alessandro fala que ela vai ser interrogada e que apenas ela diga a verdade. E o Roberto fala que foi exatamente isso que ele disse para ela falar toda a verdade. E o Alessandro pede para que ela só não mencione a mãe dela e nem o Hernan. E ela pergunta se vão prender ela. O advogado fala que podem até prender ela, mas só por algumas horas até finalizar as investigações. A Raquel, por sua vez, surta e pula em cima do Alessandro e diz que não quer ser presa e ele de início não sabe o que dizer. A Vitória está se lamentando ali logo depois desse trágico acontecimento com a Maria José e ela pergunta ao Fernando o que foi que a Maura disse logo depois que eles foram lá buscar ela. O Fernando responde que ela não disse nada e ele, o Fernando, ainda sem saber do envolvimento da Maura com tudo isso, ele defende ela dizendo que a Maura está também passando por momentos muito maus. A Vitória também, sem saber do envolvimento tanto da Maura quanto do Bruno, ela diz que é claro que ela pode estar em choque logo depois de ter testemunhado um sequestro. Só que o Fernando fala que não é isso e que na verdade o que se trata é da irmã dela, da Maura, e a Vitória confusa pergunta a Lisete e o Fernando responde que sim e diz que quando eles chegaram descobriram que tinham levado ela para o hospital e que imediatamente eles foram para lá e o Dr. Hernan disse que ela, a Lisete, tem leucemia. A Vitória fica ainda mais chocada e diz que isso não pode, que não pode estar acontecendo tanta desgraça e o Fernando fala que não deveria ter contado isso a ela porque ela já tem muitos problemas. A Vitória fala que tem momentos que ela acha que não vai suportar mais, que nem sai de uma e já entra em outra e se questiona porque a vida castiga ela tanto dessa maneira. Já Maria José, nesse momento, está ali toda espetada de remédio, dopada geral. E como você já sabe, isso aconteceu com a Maria José para que assim eles possam dar a ela uma nova identidade. Para que assim ela se passe pela irmã dela, a Sandra, que já bate das botas. E a Maria entra na jogada como se fosse a Sandra. Para que assim o seu filho deixe toda a sua herança para ela e que ele, especialmente o Jorge, venha desfrutar de uma herança que ele não tem nenhum direito. Então, nesse momento, a Helena olha para Maria José e pergunta ao Jorge se ela já vai acordar e o Jorge responde que sim, porque já se passou uma semana. A Helena pergunta como que ela vai reagir quando ela acordar e o Jorge diz que ela vai reagir bem e que no dia seguinte eles vão levar ela para casa e depois ele se vai. A Helena vai se aproximando da Maria José e agora será identificada como Sandra e ao se aproximar sem querer ela chama Maria José, só que logo ela corrige e chama ela de Sandra e chama isso várias vezes até que a Maria José aos poucos ela vai abrindo os olhos e a Helena chama ela de filha várias vezes.
O Jorge, agora conversando com o Bruno, ele diz que pediu um resgate ao Alessandro no valor de 5 milhões de dólares. O Bruno se espanta com o valor e diz que isso é muito bom, nada mal. O Jorge diz que isso não interessa porque de qualquer forma eles não vão poder receber nenhum centavo porque prefere não correr nenhum risco e que além de tudo a herança da Sandra é muito maior. E o Bruno pergunta, e falando dela, como que ela está? O Jorge responde que ela está bem e que no dia seguinte ela será levada para casa. O Bruno pergunta quando ele poderá ir lá visitar ela e o Jorge pergunta para quê? O Bruno questiona e pergunta como assim para quê? Porque eu sou o namorado dela.